Olá, olá pessoal, boa noite, todo mundo bem? Todo mundo preparado aí para essa aula ao vivo para o MPU, andando bem, Ministério Público da União. Uma semana de aulas aqui na Proluno, já tivemos ética, já tivemos direito administrativo, já tivemos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e amanhã tem mais. Amanhã tem o direito constitucional também, professor André Lucas. Queria saber aí com vocês como é que está a questão do áudio, do som, do vídeo. Está tudo ok? Antecipamos um pouco. A aula estava marcada para as 11 horas. Começamos um pouco mais cedo, porque eu tenho um compromisso. E aí, encaixei um pouco mais cedo essa aula. Mas aí não tem problema nenhum, vai ter o replay depois. Ele chegou um pouquinho atrasado. Pode assistir o replay da parte aí que você perdeu. Vamos começando aqui devagarzinho enquanto o pessoal vai chegando. Então tá tudo ok aí no vídeo, que às vezes dá um probleminha aula ao vivo. Na aula ao vivo tem que estar a minha internet boa, a sua também. Aí às vezes pode dar algum probleminha. Então vamos lá. Começando aqui. Eu gosto sempre nessas revisões de seguir uma linha de raciocínio, principalmente porque vão ter outras. A gente pode fazer várias lives aí até a data da prova do MPU. Então eu gosto de, falando assim, começar do começo, eu gosto de começar da base. Mesmo sendo um aulão, que a gente vai tratar aqui de vários temas, mas eu gosto nos aulões de seguir essa linha de raciocínio. Não gosto muito de misturar os assuntos. Então nessa aula de hoje, nesse aulão de hoje, eu vou fazer a base para vocês, várias questões atuais, jurisprudências atuais, que ainda não foram cobradas em prova, porque a banca CESP, agora no concurso do MPU não, desculpa, Ministério Público do Piauí, cobrou a súmula 602, 608, se eu não me engano, e numa prova discursiva cobrou a súmula 599 do STJ. Passou pertinho da súmula 601, mas não cobrou ainda. Então, pode ser que ela venha com grande probabilidade da súmula 601 do STJ estar na sua prova. Vamos conhecer ela na aula de hoje. Então, como eu já falei, vamos fazer a base, fazer o fundamento aqui da legislação específica. Em outras aulas gratuitas aqui da Proluno, vamos aprofundando outros temas da Lei Complementar número 75 de 1993. Então, vamos lá. O Ministério Público, o que é esse Ministério Público? É o órgão que você está querendo trabalhar, está querendo fazer parte desse órgão. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. O Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Ele é uma função essencial à Justiça. Ele presta esse auxílio à função jurisdicional do Estado, mas ele não faz parte nem do Poder Judiciário, nem do Poder Executivo e nem do Poder Legislativo. Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Pronto. Isso aqui é a base que você precisa saber, conhecer o que você vai estudar. O Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo defesa da ordem jurídica, do regime democrático, interesses sociais e individuais indisponíveis. Aí vamos aprofundar um pouco aqui na lei complementar, que tem um assunto aqui muito cobrado, em que fala, são funções institucionais do Ministério Público. Promover o inquérito civil e a ação civil para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então já encontramos outros direitos aqui, né? Outros interesses.
né, na parte constitucional e no artigo 1º da Lei Complementar 75, ele fala em interesses sociais individuais indisponíveis, já que interesses difusos e coletivos, então você já vai anotando. E outro tópico importante é a diferença da ação civil pública para a ação penal pública, porque a ação penal pública é privativa do Ministério Público. Já a ação civil, não é privativa do Ministério Público. Então, cuidado com isso. As bancas gostam de confundir, trocar isso daí. Só você lembrar, privativo, P de penal. Então, a ação penal pública, na forma da lei, é privativa do Ministério Público. Já a ação civil pública, não é privativa do Ministério Público, não. Então, cuidado com esses termos aí, que a banca gosta de fazer pegadinhas com isso daí. Agora, chegamos na novidade. Você precisa saber a grande probabilidade de cair na prova do MPU. Como eu falei, na prova domingo agora, o Ministério Público do Piauí cobrou a súmula 599, 602 e 608, se eu não me engano. Bateu na trave da 601, né? Porque a 601 tem tudo a ver com o Ministério Público também. Então vamos conhecer a grande aposta. As outras também que foram cobradas também podem ser cobradas novamente, mas a banca CESP ela tem um costume, ela gosta de inovar, gosta de cobrar coisa nova. Então tá aí. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviços públicos. Guarde essa súmula com carinho. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Vou até prever uma pegadinha que a banca CESP pode fazer. A banca CESP pode trazer a súmula desse jeito, aí no finalzinho ela fala assim, exceto dos decorrentes da prestação de serviço público. Ela muda o ainda que pelo exceto. E aí causa uma pegadinha danada, né? Você vem lendo tudo, acha tudo bonitinho. Então, muito cuidado. Já estou alertando aí para uma possível pegadinha de prova. Então, vamos aqui resolver algumas questões. Vamos ficar sempre nesse misto de teoria e questões e passar essas novidades, essas súmulas novas. Vocês precisam saber. O aluno precisa estudar para um material atualizado, principalmente quando é a banca CESP. Porque qualquer outra banca ela não é tão atualizada quanto a banca CESP. Uma jurisprudência de no máximo 6 meses a banca CESP está cobrando. Uma alteração legislativa de no máximo 6 meses ela também está cobrando. Então você tem que ficar bem atualizado. E quem é que vai passar isso para você? Quem vai passar é o professor. Ele que vai orientar você a essas atualizações, que vai passar todas essas novidades aí. Então, primeira questão, CESP TJ do Distrito Federal 2015. Julgo o item seguinte a respeito das funções essenciais da Justiça. O Ministério Público detém legitimidade para postular em juízo direitos individuais homogêneos, quando este se enquadra como subespécie de direitos coletivos indisponíveis e desde que haja relevância social. Questão um pouco confusa, né? Fugir um pouco do texto da lei. A gente não pode se atrelar muito ao texto da lei, não. Banca CESP tem que partir para a doutrina, a jurisprudência, e aqui tem uma jurisprudênciazinha do STF. Professor, está certo ou está errada essa questão? Está certo. O Ministério Público detém essa legitimidade para postular em juízo direitos individuais homogêneos, quando este se enquadra como subespécie de direitos coletivos indisponíveis e desde que haja relevância social, da forma como estabeleceu a jurisprudência do STF. Então, a questão está correta. Primeira questão. Segunda questão.
O Ministério Público é parte legítima para a população civil pública, com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, como o recebimento de medicamento de uso contínuo por pessoa idosa. Certo ou errado? Olha aí o cuidado. Ele não falou privativamente, né? Ele só falou assim: o Ministério Público é parte legítima para a população civil pública. Certo? Certo, sim. O Ministério Público é um dos legitimados da ação civil pública. Se ele falasse Ministério Público privativamente, pode pôr, opa, não. Se ele colocasse o privativamente, não, está errado. Porque privativamente é ação penal. Então, até aqui está correto. Vamos ver se o restante também está. Com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, beleza, né? Direitos individuais indisponíveis, como o recebimento de medicamento de uso contínuo por pessoa idosa. Sim, está correto. Ele trouxe apenas um exemplo desse direito individual indisponível. Portanto, segunda questão, corretíssima aí. Você vai aprendendo algo novo, você vai aprendendo a linguagem da banca SESC, porque ela possui, como eu já falei, você não pode ficar atrelado ao texto da lei. Em outras bancas menores, você até pode, só vai cobrar o texto de lei, pronto. Já a banca CESP, não, você tem que ir se adequando, já ir acostumando com essas linguagens, com esses termos, com essa forma de cobrar. Por isso que é nessas aulas que você vai aprendendo isso daí. Todo mundo que passou aqui, com certeza, passou para vocês inúmeras dicas aí de como resolver questões no processo. Então vamos lá. Falando mais um pouco sobre o Ministério Público, como eu falei, vamos conhecer, falar um pouco da estrutura do Ministério Público, em que ele divide em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Ministério Público dos Estados, dos 26 Estados-membros, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, os 26 Estados-membros, eu tenho lá o Ministério Público do Estado. E o Ministério Público da União, MPU, muito conhecido. O MPU engloba o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho. Então, o MPU são esses 4 ramos: Ministério Público, Distrito Federal e Territórios, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e Ministério Público do Trabalho. Dê uma atençãozinha especial ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por quê? Porque ele tem uma relação assim, ele está dentro do MPU, faz parte da estrutura do MPU, mas o chefe dele é a nomenclatura do chefe dos Ministérios Públicos dos Estados. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vou explicar agora. Porque é o seguinte, o chefe do MPU é chamado de Procurador-Geral da República. O chefe do Ministério Público dos Estados e Ministério Público do Distrito Federal e Território é chamado de Procurador-Geral de Justiça. Professor, isso faz diferença? Faz sim. Na hora da prova, faz toda a diferença. Então, Procurador-Geral da República, chefe do MPU. Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público dos Estados e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E aqui eu preciso explicar para vocês o seguinte. No MPU, eu tenho o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Quem é o chefe do MPU? Procurador-Geral da República. Mas quem é o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios? Procurador-Geral de Justiça.
Cuidado com isso daí para não confundir na hora da prova. E tem algumas regrinhas aqui. Procurador-Geral da República. Nomeação dele é feita pelo Presidente da República, após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Cuidado, não é Congresso Nacional, não é Câmara dos Deputados, não é Assembleia Legislativa, é o Senado Federal. Quais são os requisitos? Ser integrante da carreira do Ministério Público e ter mais de 35 anos. O mandato vai ser de 2 anos, admitida várias reconduções. Qual foi o texto que foi utilizado? Permitida a recondução. Só falou isso daqui. Não disse se é uma, se é duas, são várias. É permitida a recondução para o Procurador-Geral da República. A destituição, né, ele vai perder esse cargo. Ele pode ser destituído pela iniciativa do presidente, né, seguindo aqui a lógica da nomeação, precedido de autorização pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, segue basicamente para nomear, para ele entrar, nomeação, presidente da República, após a aprovação pela maioria absoluta do Senado. Destituição, para ele sair, iniciativa do presidente da República, precedido de autorização pela maioria absoluta do Senado Federal. Agora, cuidado com algumas diferenças. Já o Procurador-Geral de Justiça, a nomeação dele pelo chefe do Poder Executivo. Aí você pergunta, professor, por que não falou governador, já que é dos estados? Porque é o seguinte, quando se trata do Ministério Público dos estados, sim, vai ser o governador. Mas o Procurador-Geral de Justiça, ele é o chefe tanto do Ministério Público dos estados, como do Ministério Público do Distrito Federal e territórios. E no MPE, nos MPEs, é o governador. Mas no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é o presidente da República que vai fazer a nomeação. Então, cuidado com isso daí. Por isso que eu falei, tem um carinho com esse MPDFT. O chefe dele é o Procurador-Geral de Justiça. Vai ser nomeado pelo chefe do Poder Executivo. Qual é esse chefe do Poder Executivo? É o governador? Não, é o presidente da República. Cuidado com isso. Já, por exemplo, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Ceará, da Paraíba, do Paraná, vai ser nomeado pelo governador. Se atente aí para essa diferença. E será formada uma lista tríplice e enviada para a escolha do chefe do Poder Executivo. Diante dessa lista, ele vai lá e escolhe. Requisitos: ser integrante da carreira. Não falou questão de idade. Mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Olha a diferença. Lá no Procurador-Geral da República, é permitida a recondução. Várias reconduções. Ele pode ser eleito, reeleito. Aí mais um mandato, 3 mandatos, 4 mandatos. Pode? Pode sim. Já aconteceu de um Procurador-Geral da República passar 3 mandatos consecutivos, sem problema algum. Agora, o Procurador-Geral de Justiça é permitida uma recondução. Ele é eleito e reeleito. Pronto. Então, cuidado com isso. E a destituição, deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo. No mesmo caso, se for o Ministério Público dos Estados, é a Assembleia Legislativa. Se for MPDFT, é o Senado Federal. Então, vamos para algumas questões do próprio MPU 2013. Cabe ao governador do Distrito Federal nomear e empossar o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Certo ou errado? É o governador do Distrito Federal que vai nomear o Procurador-Geral de Justiça? Não, né? Como eu falei, quem é que vai fazer isso? É o presidente da República. Cuidado, estamos falando, ó, Distrito Federal e Territórios.
Quando você visualizar ele na sua prova, pare, respire fundo, analise a questão com calma, porque ele pode causar pegadinha aí na sua prova. Tenha muito cuidado com ele. Já expliquei aqui algumas pegadinhas, alguns termos aí que pode causar dúvida. Então tá errado aí, porque é o presidente da República. Quarta questão. O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal poderá ser destituído antes do término do seu mandato mediante representação do governador do Distrito Federal e deliberação da maioria absoluta da Câmara Legislativa do DF. Certo ou errado? Ele até que pode ser destituído, né? É permitido que ele seja destituído. Mas vai ser o governador, vai ser a deliberação da maioria absoluta da Câmara Legislativa do DF. Acabei de explicar, né? Como eu estou falando do Distrito Federal, do MPDFT. Então, nesse caso, é o Senado Federal e não a Câmara Legislativa do DF. Então, muito cuidado. Questão do MPU 2013 também. Por que cobra muito o Ministério Público, Distrito Federal e Territórios? Porque ele tem pegadinhas. A banca gosta disso, desses termos, desses assuntos que tem pegadinhas, que pode causar dúvidas. Aquilo que é bem simples, a banca não vai cobrar. Por isso que ele é cobrado demais. Você tem que se alertar para isso. Quinta questão. Cabe ao presidente da República a nomeação do Procurador-Geral da República, cujo mandato será de 2 anos, permitido a recondução. Apenas mediante autorização de 2/3 dos membros do Senado Federal poderá ser o Procurador-Geral destituído do cargo. Essa eu quero a resposta de vocês. Vou até esperar aqui, porque eu quero ver a resposta. Bora lá. Certo ou errado essa questão? Também do MPU 2013. Bora lá, doutora Cristina, Elisângela, Lígia. Certo ou errada a questão? Questão muito boa, dá para trabalhar aí muitos assuntos aí com ela. Então, o presidente da República, que vai nomear o Procurador-Geral da República, cujo mandato será de 2 anos, permitido uma recondução, e apenas mediante autorização de 2/3 do membro do Senado Federal poderá ser o procurador destituído do cargo. Temos aqui na questão 2 erros. Ninguém respondeu aí? Ficou na dúvida? Vou logo responder. Temos 2 erros na questão. O primeiro, permitida uma recondução. Cabe ao presidente a nomeação do procurador-geral? Sim. Presidente. Mandato de 2 anos? Sim. Permitida uma recondução? Não, é permitida a recondução. O Procurador-Geral de Justiça que é permitida uma recondução, mas o Procurador-Geral da República é permitida várias reconduções. E outro erro está aqui, quando fala autorização de 2/3 dos membros. Por quê? Porque é pela deliberação da maioria absoluta dos membros do Senado Federal. 2/3 e maioria absoluta não são a mesma coisa. Maioria absoluta vai dar um valor, se você for calcular 2/3, vai dar outro. Então, muito cuidado com isso. Temos 2 erros aí na questão. Agora, como minha obrigação também é alertar vocês, mostrar esses assuntos que causam dúvidas, e tem um relacionado a isso. É na questão da inamovibilidade. Por quê? Porque na lei complementar, o número está 95, mas é 75 de 93, foi falado o seguinte: os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes garantias.
vitaliciedade, após 2 anos de efetivo exercício. Cuidado, pois são os membros do Ministério Público, promotor, procurador, que possui essa vitaliciedade. Os servidores, que é o que vocês estão querendo ser, vão ser sim com fé em Deus, os servidores do Ministério Público possuem estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Então, os membros possuem vitaliciedade. Cuidado, isso na prova causa pegadinha. Anota aí. Membro do Ministério Público possui vitaliciedade. Servidores, técnicos, analistas possuem estabilidade. E o que é essa vitaliciedade? Adquirida após 2 anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Na estabilidade, o servidor pode perder o cargo por um processo administrativo, assegurado ampla defesa, por uma sentença judicial transitada em julgado e por uma avaliação especial de desempenho na forma de lei complementar. Existem 3 formas e ainda tem a questão lá do corte de gasto, no excesso de gasto, lá no artigo 169 da Constituição. Já na vitaliciedade, ele só vai perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Então, ele tem uma garantia a mais. Lá na estabilidade são 3 hipóteses, ainda tem a questão do excesso de gasto. Aqui na vitaliciedade é só um. Ele só vai perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Então, é uma garantia a mais, né? Que os membros do Ministério Público possuem. E aqui chegou na problemática. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, por voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. Então, o texto da lei trouxe 2/3 na inamovibilidade. Só que aí nós vamos para a Constituição Federal. Ela trata da vitaliciedade da mesma forma, após 2 anos, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Ela ainda traz a irredutibilidade de subsídios, que não é absoluta, né, essa irredutibilidade. Só que na inamovibilidade ela fala o seguinte: salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Então, cuidado com isso daí. O que está aqui no mapa mental é o texto da Constituição Federal. E o que está aqui é o texto da Lei Complementar 93. Muito cuidado com isso daí. Paramos. Qual questão foi? A 5ª questão. Vamos agora para a 6ª questão. O Procurador-Geral da República será nomeado pelo Presidente da República após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Questão do MPU 2010, uma questão com uma pegadinha grande que pegou muita gente, porque ela vai iniciando quase toda correta. Fala, Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta. Vai tudo seguindo corretamente, né? Só que fala membros do Congresso Nacional. E não, é do Senado Federal. O erro está aqui no finalzinho. Portanto, é errado aí a 6ª questão. 7ª questão. Questão já recente, ó, Ministério Público Piauí 2018, da CESP também. A composição de membros do Conselho Nacional do Ministério Público deve incluir 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Quem fez essa prova e lembrou do mapa mental, acertou aí essa questão, porque ela está correta. E eu fiz esse mapa mental para facilitar para vocês essa questão dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Um assunto muito cobrado em prova, está sendo recorrente as questões sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. São 14 membros. O Procurador-Geral da República, que é o presidente do Conselho,
Então, PGR, coloquei um procurador-geral da República bem conhecido, né, Rodrigo Janot. Ele é um membro do Conselho Nacional do Ministério Público e é o presidente desse conselho. Teremos 4 membros do MPU, 3 membros do Ministério Público dos Estados. Até aqui tudo ok. 2 juízes, um indicado pelo STF e outro indicado pelo STJ. Então, são 2 juízes. Um juiz, quem é que vai indicar? O STF. O outro juiz, quem é que vai indicar? O STJ. Teremos 2 advogados, os 2 indicados pela OAB, Conselho Federal da OAB, e teremos 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Um indicado pelo Senado Federal e outro indicado pela Câmara dos Deputados. Pronto. Guarda esse mapa mental, você não erra a questão. E a questão está corretíssima aí, né? Composição de membros do Conselho Nacional do Ministério Público deve incluir 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Um indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Certíssimo aí essa questão. E a 8ª questão, MPU 2013, acerca dos direitos, garantias e das prerrogativas dos membros do Ministério Público, o próximo item. Uma das garantias estabelecidas pela Constituição Federal aos membros do Ministério Público é a inamovibilidade absoluta. Cuidado com esse termo absoluta. Cuidado quando a banca CESP generaliza. Muito cuidado. Não quer dizer que 100% das vezes vai estar errado. Não. Mas tem que tomar cuidado. 90% vai estar errado. E essa questão aqui está errada. A inamovibilidade não é absoluta, né? Há uma garantia que eu tenho, a inamovibilidade. Não posso ser removido de forma alguma. Não, não é bem assim. Ele pode ser removido por motivo de interesse público. Então, se existiu interesse público, mediante a decisão do órgão colegiado, que é o Conselho Superior, um órgão importantíssimo é esse Conselho Superior. Iremos estudar com certeza nas próximas aulas. Vamos fazer uma revisão bem dividida da Lei Complementar 75, para você não ir para a sua prova lá tranquilo. Então, temos que parar e explicar esse Conselho Superior, o que é esse órgão. Vamos fazer a base hoje, depois vamos tratar dessas aulas. Então, muito cuidado, não é absoluta essa inamovibilidade, não. Então, com isso, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula, mandando bem no MPU. Tem um grupo no WhatsApp focado só para concurso do Ministério Público. Se você ainda não está nesse grupo, pode pedir aqui no meu Instagram, manda lá uma mensagem, professor, me adiciona lá no grupo, em que eu posto materiais diários, qualquer dúvida que é postado no grupo, eu mesmo vou lá e respondo. Estou fazendo desafios, estou sempre movimentando. É um grupo que eu mesmo administro e vou ali mandando materiais, desafios, tirando dúvidas, focado realmente em concursos aí do Ministério Público. Qualquer dúvida também que você tiver relacionado à legislação específica, ao direito administrativo, pode entrar em contato também. Só mandar lá no Instagram que eu vou tirar a sua dúvida. A aula aqui, como eu falei, fazer a base, tratar de um tema importante, que é esse perfil constitucional do Ministério Público, que foi um dos temas mais cobrados aí na prova do Ministério Público do Piauí, e que é muito forte também para a prova do MPU, mais forte até mesmo do que a própria legislação. Esse perfil constitucional, se você buscar as provas antigas aí do MPU, da banca CESP, é cobrado demais, muito mesmo. Por isso que eu decidi nessa aula fazer essa base aqui com vocês, trazer esses temas importantes, a súmula, né, que pode ter certeza, ela vai estar lá na sua prova do MPU e você vai me falar, você vai lembrar
dessa aula aqui. Então, um forte abraço a todos. Nosso contato não termina aqui. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Vamos adicionar você ao grupo lá do WhatsApp e você vai ficar por dentro aí de todas as notícias, vai poder tirar a sua dúvida ali com a maior facilidade. Valeu, forte abraço a todos e bons estudos.